E você se lembra de já ter mostrado um tablete como esse. Esses tabletes com esta inscrição cuneiforme, essa inscrição específica da Babilônia, conta episódios da vida dos reis e de Nabucodonosor. E essa inscrição específica conta da glória, do orgulho que Nabucodonosor tinha sobre a cidade de Babilônia. Eis um trecho traduzido desse cilindro. Olha como se parece com a linguagem da Bíblia. Isso foi escavado no Iraque e hoje faz parte da coleção de escritas cuneiformes do Museu Britânico de Londres. Eu fiz Babilônia, a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente que antes, e promovi a sua reconstrução. Eu fiz santuários para os deuses, e deuses para brilharem como o dia. Nenhum rei, dentre todos os reis, jamais criou um templo como o que fiz para Marduk. Escrevo isto em documento para as futuras gerações. A parte que eu coloquei em reticências aqui, infelizmente está danificado no tablet e é impossível ler. Mas nós sabemos que é um escrito de Nabucodonosor. Você percebeu a semelhança entre as palavras daqui e as que foram escritas na Bíblia? Viram uma prova arqueológica de que realmente foi Nabucodonosor que construiu Babilônia e que ele era realmente um rei orgulhoso? Não é praticamente as mesmas palavras usadas na Bíblia? E realmente Nabucodonosor tinha do que se orgulhar. Aqui você tem os restos arqueológicos da antiga Babilônia. Aqui está o rio Eufrates. Eu já havia mostrado figuras para vocês, eu vou repetir. Aqui o rio Eufrates. Aqui restos da cidade de Babilônia. Aqui é um leão do palácio de Nabucodonosor. Hoje ele está bastante danificado. Lá no fundo estão as paredes do que seria a moderna Babilônia, que o pretenso descendente de Nabucodonosor queria reconstruir, Saddam Hussein. Uma foto aérea das escavações de Babilônia mostra o tamanho da cidade. Uma foto tirada por satélite. Aqui está todo o contorno do que seria a cidade de Babilônia e aqui onde passa o rio Eufrates. Aqui onde está marcado seria o templo de Entemenac, que eu falei ontem, onde Nabucodonosor havia erguido possivelmente a imagem. Aqui ficava o palácio de verão de Nabucodonosor. Hoje são só ruínas. Uma planta da cidade, então, como eu já havia mostrado para vocês, o rio Eufrates passando no meio, o palácio de verão do rei, o templo, os jardins suspensos ficavam aqui. Aqui o palácio de verão. Bom, olha o que Nabucodonosor construiu. 53 templos, 955 pequenos santuários, 384 altares públicos, 3 grandes palácios. Seu pai havia feito apenas um. Ele construiu os jardins suspensos, construiu a porta de Ishtar, que eu falei com vocês que hoje está em Berlim. Aumentou 3 vezes o tamanho de Babilônia. Ele tinha ou não tinha motivo para se orgulhar? Por isso ele escreveu naquele cilindro, a Babilônia que eu construí, que eu fiz. Deixe-me abrir um parênteses para falar algo com todo respeito a essa nação. Eu queria dizer, principalmente a você não brasileiro, você americano que está me ouvindo aqui nessa noite, nós no Brasil oramos muito pela América. Nós oramos muito pelo país de vocês. E nós oramos de uma maneira muito especial no dia 11 de setembro, quando houve a queda do World Trade Center. Eu era professor, na época, de religião da Faculdade de Comunicação Social e Administração na Universidade Adventista do Brasil. E nós paramos o culto, nós paramos a aula para orar pelas vítimas e pela segurança dos Estados Unidos da América. E muitas pessoas oraram ao redor do mundo por vocês. Se há 2 países que eu acho que recebem o maior número de orações do mundo, e eu acho justificável isso, são os Estados Unidos e Israel. Israel, porque lá é o foco do conflito do Oriente Médio. E a Bíblia fala que deveremos orar pela paz de Israel. E os Estados Unidos, porque são o país mais rico do mundo. E quanto maior a sua riqueza, maior a sua responsabilidade. Qualquer erro dos Estados Unidos, o mundo todo é afetado. Se cair a Bolsa de Valores de Nova York, eu posso perder o meu emprego no Brasil sem ter nada a ver com Nova York. Então a responsabilidade americana é muito grande. Por isso temos que orar por essa nação,
porque há uma grande responsabilidade incidindo sobre ela. Mas ao mesmo tempo que eu disse isso, deixe-me dizer a você que tome cuidado para que a riqueza que Deus deu a esse país, esse é um país abençoado. Deixe-me dizer qual a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Os pioneiros brasileiros, ou melhor, portugueses, europeus que foram para o Brasil, foram para lá buscar ouro. Os pioneiros que vieram para essa terra, vieram buscar Deus. Enquanto os que vieram aqui eram religiosos, fugindo da perseguição da Europa, os que foram para o nosso país eram conquistadores em busca de ouro. Esse pequeno detalhe já deu uma tremenda diferença. É curioso que todos os países colonizados por uma mentalidade católica medieval são países pobres hoje. Os países colonizados por mentalidade protestante são países que estão bem, Canadá, Estados Unidos, etc. Então, louvado seja Deus, agradeça a Deus pela bênção do seu país. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, deixe-me, como um brasileiro, estrangeiro, dar uma sugestão a você. Não deixe que o orgulho de Nabucodonosor tome conta de vocês. Ellen White, uma americana que recebeu de Deus o dom de profecia, escreveu por volta de 1909 uma coisa que Deus lhe mostrou em sonho quando ela estava em Nova York. Ela disse que viu os grandes prédios de Nova York e ela disse o seguinte no livro Eventos Finais, Last Day Events. Ela escreveu esse texto e foi publicado nesse livro. Ela falou, o Senhor me mostrou os grandes edifícios de Nova York. E a ira de Deus caiu sobre esses edifícios. Muitos deles foram erguidos para exaltar o orgulho humano. E num dado momento eu vi uma cena terrível. Edifícios em Nova York sendo destruídos pelo fogo e os bombeiros não podiam apagar o incêndio que se seguia. Isso foi escrito em 1909. E o Senhor me mostrou a continuidade daquelas visões, ela diz. Bolas de fogo caíam do céu sobre uma cidade. E essas bolas de fogo caíam e dessas bolas de fogo saíam flechas incandescentes por todos os lados. A destruição era terrível. Milhares perdiam a sua vida em uma só vez. Eu não vou dizer que Ellen White previu diretamente a queda do World Trade Center. Mas ela previu a queda de edifícios e entre eles estava o World Trade Center. Que segundo eu vi numa entrevista no Brasil, alguns diziam que era o orgulho dos Estados Unidos. Construído para o orgulho e a força desse país, não para a honra e glória de Deus. Alguém pode perguntar, peraí, pastor, você está sendo insensível no seu comentário. Você não teve nenhum parente que morreu lá. E as vítimas que morreram lá? E as vítimas que estão morrendo em Bagdá? Deus permite que o justo, que o inocente, sofra, às vezes, o castigo que não competia ao inocente sofrer. Mas não pense que Deus está sendo injusto com o inocente. Sabe aquele ente querido seu que a morte levou? A Bíblia diz que ele está dormindo no Senhor. E na volta de Jesus, ele vai ressuscitar. E ele vai entrar num céu todo especial, onde nunca mais ele terá que derramar uma lágrima. E agora, a minha preocupação não é com os que morreram. Quem morreu agora não pode sofrer nenhuma decepção. Não pode sofrer nenhum tipo de machucado. Quem morreu agora está aguardando no túmulo a volta do Senhor. A minha preocupação é comigo e com você que ainda estamos vivos. Porque quem morreu em Cristo já está com a sua salvação selada. Agora nós que estamos vivos temos que cuidar para não cairmos. Então se você perdeu algum ente querido, seja no World Trade Center, ou seja em qualquer outra situação, e você sabe que ele morreu no Senhor, então, meu amigo, prepare-se para um dia vocês dois se encontrarem. Raciocine comigo. Se você tem uma louça muito preciosa na sua casa, quem sabe um vaso chinês da dinastia Ming, e você está para receber uma festinha de crianças, você deixa esse vaso no chão ao alcance de todos? Você não põe o vaso lá no alto?
Pois saiba que algumas pessoas nesse mundo são vasos preciosos para Deus. E Ele separa essas pessoas e os coloca no lugar guardado, para que eles não se quebrem com as brincadeiras dos adultos desse mundo. Porque, na verdade, a única diferença entre os adultos e as crianças é que o brinquedo dos adultos é mais caro e o machucado é mais sério. Mas, no fundo, todo adulto é uma criança. Dado esse parêntese sobre o orgulho que nós vemos ainda hoje, você entende por